Oi, eu sou Humberto e hoje estou aqui no canal Tá Explicado da Estácio para falar sobre como os atrasados do Enem podem te ajudar a escolher a sua profissão. Pois é, gente, milhares de estudantes participam do Enem todo ano, mas alguns acabam se atrasando por alguns motivos bem inusitados, e com isso acabam perdendo a prova. Mas o que é que os atrasados do Enem têm a ver com a sua escolha de profissão? Tudo! Vem comigo que eu te mostro. Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal Tá Explicado da Estácio, ok? Você já ouviu falar dos atrasados do Enem? Eles são os estudantes que acabaram perdendo a prova e geraram várias reportagens, brincadeiras e até memes na internet quando não conseguiram entrar para fazer as provas e encontraram seus portões de seus locais de prova fechados. Ou os fiscais não deixaram eles entrar porque, bem, eles estavam atrasados. Essa cobrança é tão rigorosa que eles não deixam você entrar para a prova mesmo se você atrasar por um minutinho sequer. Tem todo um movimento social que acontece na época do Enem que gente doida para ver quais serão os próximos casos dos atrasados do Enem. Pois é, mas nesse vídeo eu vou só falar como que alguns dos casos desses atrasados podem te ajudar a escolher sua futura carreira profissional, sem tirar com ninguém, beleza? Agora que você sabe mais sobre o Enem, vamos ver o primeiro caso de um atrasado do Enem que pode te ajudar a escolher sua profissão? Em 2013, no Rio de Janeiro, uma estudante de 19 anos decidiu passar a madrugada antes da prova estudando para ficar ainda mais preparada. A expectativa para a prova é super alta, porque ela não é nada fácil, tá? Então essa estudante decidiu fazer uma preparação final para o Enem até às 7 horas da manhã do dia da prova e colocou o despertador para tocar às 11 horas. O problema é que ela só acordou ao meio-dia, uma hora antes da prova, e não conseguiu chegar antes de fechar os portões. Quando os portões fecham, gente, já era. Ninguém entra e ninguém sai, tá? Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com você escolher sua profissão? Olha só como dá para fazer um paralelo com esse caso e como ele pode te ajudar a traçar alguns detalhes do seu futuro profissional. Essa estudante bolou um belo plano para aquele dia. Estudar uma última vez durante a madrugada anterior ao Enem, dormir por 4 horas, pouco né, mas ela achou que não ia ter problemas com sono, então tá tudo bem. E depois ir para a prova. Isso mostrou que ela traçou um plano mirando um resultado super alcançável, que era perder algumas horinhas de sono para estudar mais um pouco e tirar uma boa nota na prova. O que ela fez, gente, nada mais nada menos foi uma pequena gestão pessoal e acadêmica naquele dia. E se essa organização de tempo, planejamento e a administração dessas atividades chamam sua atenção, pode ser que seu futuro profissional seja exatamente esse, a gestão. A estudante traçou o plano dela, o que ela precisava fazer para que ele desse certo e determinou até um período de tempo para conseguir chegar naquela meta pontual, que era se preparar melhor para a prova. Um gestor faz exatamente isso. Ele administra e coordena o que acontece na sua área de atuação. Essa gestão pode ser focada em muitas coisas, não só a pessoal ou empresarial. Ainda tem a gestão ambiental, que visa como utilizar recursos naturais de forma sustentável, o comercial, que trabalha para aumentar a qualidade e a competitividade entre empresas, recursos humanos, que gerencia as relações entre as pessoas que trabalham em um mesmo ambiente, gestão de segurança privada, financeira e até hospitalar. Tá vendo? Se você é uma pessoa que gosta de bolar estratégias, sabe tomar decisões e traçar caminhos para chegar em seus objetivos ou de uma empresa, por exemplo, pode ser que você tenha uma forte veia de gestor. Só não esquece de descansar entre uma correria ou outra para não perder nessa gestão toda, né? O próximo caso aconteceu com um casal que ia prestar o Enem, mas decidiu fazer uma parada no meio do caminho para comer um pastel. Até aí tudo bem, né? Chegar na prova bem alimentado depois de bater aquele pastel de queijo com refrigerante, caldo de cana. Estão super certos, inclusive. Só que eles esqueceram que o Enem acontecia durante a época do horário de verão e não se ligaram na mudança das horas do relógio. No fim, eles se atrasaram e quando chegaram no local da prova, os portões já estavam fechados e não conseguiram entrar. Com certeza a maioria das pessoas ficava meio confusa com as mudanças do horário de verão. É para adiantar ou para atrasar? E tudo bem, comer um pastel não demora tanto assim, né? Mas até você fazer o pedido, pagar, esperar ficar pronto e comer, o tempo passa e a gente acaba nem vendo direito. Dá para entender onde é que eu quero chegar, né? Vou falar sobre a gastronomia. Ela é uma área incrível por milhares de motivos. Tem traços e mais traços culturais em tudo quanto é prato que a gente adora comer, incluindo pastel, né? Mas não é só isso não. A gastronomia tem tanta variedade de ingredientes, temperos e jeitos de cozinhar que pode ajudar até na hora de dar uma otimizada nos corres do dia a dia. Imagina se o casal tivesse saído de casa com algo já preparado. Poderiam muito bem ter entrado no local da prova e beliscado alguma coisa.
Com certeza dá para aplicar muito conhecimento dessa área até nas rotinas mais intensas. Claro, comer um pastelzinho de vez em quando é sucesso demais, né? Só que tem horas que a pressa fala mais alto e é importante saber quando a gente pode tomar esse risco sem nos prejudicar lá na frente. Aliás, já que tempo é um fator importante no caso dos atrasados do Enem, já parou para pensar em como o tempo funciona na rotina gastronômica? A preparação, o tempero, cozinhar e muitos outros fatores mais além também dependem diretamente do tempo. É por isso que quem gosta de gastronomia adora explorar coisas novas, frequentemente, como um pastel de feira, por exemplo. A diversidade gastronômica é incrível e tudo sobre a gastronomia envolve sabor, cultura, técnica e, sem dúvida, o tempo. Viu um pouquinho disso em você? Pode ser que esses atrasados do Enem tenham algo a te mostrar sobre a gastronomia, né? Antes de ir pro próximo caso, me conta, já sabe qual a profissão você quer seguir ou ainda tá um pouco perdido? Coloca aqui nos comentários. E como eu falei do tal horário de verão, você ficou sabendo do que aconteceu no Enem de 2019? Depois que decretaram o fim do horário de verão, muitos celulares de várias marcas diferentes acabaram adiantando o relógio automaticamente. Isso fez com que alguns estudantes que iam fazer a prova do Enem chegassem 1 hora antes do início da prova. Como o sistema dos aparelhos não estava pronto para uma mudança repentina, ou seja, a retirada do horário de verão ao redor do Brasil, eles acabaram seguindo o que foram programados para fazer, que era adiantar o relógio de todo mundo por causa do horário de verão. Esse caso aqui não é exatamente sobre os atrasados, mas dos adiantados do Enem, só que eles também podem te ajudar a escolher sua profissão. Quer ver? Esse caso conversa diretamente com a engenharia de softwares, que, como o próprio nome diz, envolve o planejamento, desenvolvimento e a manutenção de programas. É uma área completamente ligada à inovação e à mudança constante de vários setores do mercado. E não são só para computadores, tá? Engenheiros de software também desenvolvem aplicativos para celular e até jogos. E para você ter noção do tanto que essa área é promissora em termos de carreira, saiu um estudo do jornal A Crítica, em 2017, que diz que 100% dos estudantes de engenharia de software estão empregados na área. Ah, e essa profissão é um pouco diferente da ciência da computação, tá? Que é bem mais analítica e teórica, enquanto a engenharia é mais focada no desenvolvimento mesmo. O próximo caso não é exclusivo de uma pessoa só, mas de milhares de estudantes que se atrasaram para as provas do Enem por um motivo em comum. Eles pegaram o ônibus ou o trem errado. Alguns até tentaram dar um jeito chamando motoristas de aplicativo ou táxi, mas tem hora que não tem jeito mesmo. Às vezes a gente erra um trajeto até um lugar quando vai para uma região um pouco desconhecida, né? Isso é um baita exemplo de como a gente não manda muito bem na hora de planejar a nossa logística pessoal em algumas situações. A logística nada mais é do que um processo de planejamento e execução, que envolve não só o transporte, mas toda uma movimentação de um lugar para o outro, independente da distância e o tempo que você precise para fazer isso acontecer. Pode ser a movimentação de mercadorias que saem de uma empresa em uma cidade do sul e precisa chegar em uma data específica lá no norte, por exemplo. Mas essa logística também funciona na forma como as pessoas se deslocam entre lugares diferentes dentro de um prazo determinado. A gente faz isso o tempo todo na nossa rotina diária. Acordar no horário certo para tomar um café e um banho, e depois ir para a faculdade, para o trabalho ou para qualquer outro compromisso que tenha um horário pré-determinado para começar. E pode até parecer meio estranho, né? Mas dá uma olhada em como você faz isso na sua rotina diária. Muita gente consegue cumprir essa logística pessoal incrivelmente bem e nunca se atrasam para os seus compromissos. Elas sabem exatamente a hora que precisam sair, dão uma olhada no trajeto caso vão para um lugar diferente e se preparam para dar tudo certo. Algumas até bolam um plano para não serem pegas de surpresa. Mas, assim como os atrasados do Enem nesse caso, talvez a logística não seja uma profissão tão interessante assim. Ou talvez você é um baita de um planejador de logística e ainda nem sabe. Tá curtindo? Então não deixa pra depois e já manda um like aqui no vídeo. Ah, sabe de uma coisa muito frequente durante o Enem? A correria. Muita gente fica travada no trânsito por causa do fluxo gigantesco de veículos na região das provas e chegam até a abandonar o táxi ou a carona e saem correndo para não perder a hora. Algumas chegam até a correr quilômetros por conta do desespero de perder a prova. Algumas conseguem chegar a tempo, outras não. Aí você para e pensa, será que se eu estivesse nessa situação ia conseguir chegar a tempo correndo? É claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Mas essa correria toda abre uma oportunidade interessante em relação às profissões. Sabe do que eu tô falando?
O bem-estar físico e a qualidade de vida são um dos pilares dos profissionais de educação física e também de pessoas que simplesmente têm interesse nessa área. Mas não é só porque você consegue correr distâncias maiores e já está pronto para ser um profissional da área, viu? Tem muito estudo prático e teórico que envolve a área da educação física, como o próprio nome diz, né? Mas essa procura pelo bem-estar, qualidade de vida e, obviamente, a saúde são coisas que você com certeza vai encontrar em quem se interessa por essa profissão. E também se engana muito quem acha que para trabalhar com educação física só vai poder escolher entre dar aulas em escola ou academias. Essa área tem muitas outras opções, tipo clínicas esportivas, hospitais, clubes, centros para pessoas com deficiências e muitas outras. Viu só? Não é só correria. Até porque tem muita educação envolvida, tá? O último caso de hoje também aconteceu com muita gente nos últimos anos. Dá uma olhada. Alguns locais designados para umas pessoas era bem longe de onde elas moravam. Teve caso até de estudante que foi fazer a prova em um lugar que ficava a 30 quilômetros de casa. Mas ele foi lá, desbravou essa região distante e infelizmente se atrasou. Agora olha só como esse caso pode traçar um perfil profissional e chegar numa profissão incrível. Todas essas pessoas que tinham que fazer a prova do Enem em regiões super distantes e até desconhecidas para elas, praticamente fizeram uma viagem para conseguir fazer a prova, né? E se você vai um pouquinho além, vai ver que o Enem acontece em nível nacional e que o Brasil é um dos maiores destinos de turistas do mundo. Com isso, sabe qual a profissão que a gente tira daqui? Tô falando de turismo, outra carreira com várias áreas de oportunidades para quem se interessa em pesquisa, histórias, culturas diferentes e, sem dúvida, viagens, né? Só que ao invés de 28 quilômetros de distância, a ideia é ir um pouco mais longe. E também não é só achar que vai ficar oferecendo pacote de viagem para meio mundo, viu? O turismo vai muito além disso e tem umas vertentes sensacionais, tipo o ecoturismo, que são viagens focadas em conservação e conscientização ambiental, turismo de aventura, para pessoas que gostam de esportes radicais, turismo de negócios, turismo de estudos, é turismo que não acaba mais, gente. E lembra que eu falei sobre gestão e logística? Aqui está uma profissão que usa muito disso para funcionar de forma redondinha. Tô falando que os atrasados do Enem podem te ajudar a escolher sua profissão. E aí, tá explicado? Viu como os atrasados do Enem têm coisas a nos ensinar? Se você prestou o exame em 2019, eu tô torcendo para que você tenha alcançado a nota que queria. E se vai prestar esse ano, se planeja, estuda bem e vai para cima. Ah, só toma cuidado para não se atrasar. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e deixa o seu like. Tchau!